Oi, pessoal. Meu nome é Luiz Gustavo. Eu sou engenheiro mecânico formado pela UTFPR e estou aqui para conversar com vocês, compartilhar algumas experiências, algumas reflexões, algumas lições que eu tive desde formado. Eu espero que isso seja útil para vocês e que esclareça talvez algumas dúvidas ou que faça vocês se perguntarem aí algumas coisas que talvez vocês não estejam se perguntando, pelo menos. Bom, então a proposta da conversa é que seja sobre os papéis do engenheiro mecânico na indústria de eletrodomésticos. Então, queria começar a conversa falando sobre a empresa em que eu trabalho e como eu cheguei até as lições que eu quero compartilhar aqui. Então, eu trabalho hoje na Electrolux, nos Estados Unidos. Sou engenheiro de desenvolvimento de produto. Eu iniciei no Brasil como estagiário em Curitiba, na Electrolux. Estou há pouco mais de 8 anos ao todo na empresa. Então, gostaria de compartilhar com vocês aí um pouco desse aprendizado, dessas reflexões que ficam. Vou deixar aqui o meu LinkedIn também. Acredito que o link seja inútil aqui pelo vídeo, mas que talvez você possa digitá-lo ou que talvez a gente possa disponibilizá-lo junto com o vídeo de alguma forma, ou talvez você possa simplesmente procurar meu nome no LinkedIn. E se tiver alguma pergunta, alguma coisa para esclarecer, se eu puder ajudar, eu vou ajudar com certeza. Então, fico à disposição aí para caso surjam dúvidas depois do vídeo. Então, queria começar essa apresentação falando mais sobre a Electrolux, para exemplificar um pouco sobre a história, o contexto da empresa. Então, é uma empresa aí com mais de 100 anos de história, está presente em mais de 150 países, tem uma estrutura, um volume de produtos bem grande, então uma variedade também grande. Tudo iniciou aí há mais de 100 anos com aspiradores de pó, com eletroportáteis, e hoje é uma das principais fabricantes em várias linhas de produtos aí de eletrodomésticos. No Brasil, a Electrolux está presente em 3 locais diferentes em relação a fábricas, né? Então, tem fábrica em Manaus, em São Carlos e em Curitiba. E focar um pouco aqui em Curitiba, que é onde existe o Centro de Desenvolvimento de Produtos. Então, apesar de ter fábricas aí em outros locais, toda a engenharia de produto está localizada em Curitiba, junto com design de produto, outros departamentos que participam aí da criação, da pesquisa, do desenvolvimento desses eletrodomésticos que são fabricados depois em talvez outros locais. Porém, Curitiba é uma cidade importante para isso, principalmente para a nossa carreira, né, para as nossas opções de carreira. Então, eu quero falar um pouco mais sobre essa parte de desenvolvimento de produtos dentro da empresa, sobre as opções que você tem como engenheiro mecânico nessa área. Claro que se você tiver interesse e afinidades, existem vários outros departamentos e áreas dentro da empresa que você poderia trabalhar, como manufatura, qualidade, logística, muitas áreas em que o engenheiro mecânico é muito bem-vindo e às vezes é exigido. Então, eu vou focar aqui na parte de desenvolvimento de produtos, que eu tenho mais conhecimento e experiência, e espero que vocês aproveitem. Então, algo que eu queria explicar sobre a carreira de um engenheiro de desenvolvimento de produtos é que geralmente a gente tem a gente chama de uma carreira Y,
A gente tem as opções na carreira de seguir para um caminho um pouco mais técnico, mais específico, com aplicação, digamos, maior parte do tempo de conceitos e processos e métodos de engenharia. E um outro caminho que também exige o conhecimento, a lógica, toda essa bagagem que o engenheiro traz, porém também exige um componente a mais sobre liderança, sobre gestão de pessoas, que não necessariamente faz parte do nosso currículo essencial, digamos assim, né? Eu, como estudante na época, por exemplo, não passava tanto tempo pensando ou estudando as disciplinas de gestão. Né? Acho que a gente acaba sendo sobrecarregado pelas disciplinas mais técnicas, acho que exigem mais tempo, são mais difíceis. Acho que a gente acaba. Eu, falando de mim, eu deixava um pouco de lado ou nunca dei muito valor a disciplinas de gestão, mas essa é um dos caminhos que a nossa carreira pode tomar. Então, dentro do desenvolvimento de produto, na área mais técnica, a gente tem diversos níveis e cargos de engenheiro. Você pode começar como engenheiro júnior, depois passa para pleno, para sênior, e até você pode chegar a um cargo de engenheiro especialista, que a gente fala, ou expert, que você vai passar a maior parte do tempo aí pesquisando, simulando, projetando componentes e produtos, construindo protótipos, testando, validando esse desenvolvimento, com bem mais interação nessa parte técnica. Porém, você também pode ter uma carreira diferente, você pode ter uma carreira com foco em liderança e gestão, e geralmente a gente inicia isso com a gestão de projetos, a liderança de projetos. Então, esse projeto que ao mesmo tempo tem um colega engenheiro fazendo toda a análise técnica, dimensional, fazendo protótipos e testes extensivos. Tem um engenheiro do lado também coordenando o projeto em si, fazendo a interação dessa parte técnica com diversas outras áreas que são importantes para a companhia e que são importantes para que o produto exista. Então, desde a identificação do mercado, da necessidade de mercado, até o que o produto precisa ter, como esse produto deveria ser, como o consumidor deveria interagir com ele, até discussões sobre financeiras, sobre investimentos, sobre o custo do produto, como esse engenheiro líder de projetos integra todas essas diversas áreas para que no final, lá numa linha de produção, a gente consiga montar um produto que chegue até o consumidor final e agrade e atenda aos requisitos, atenda ao preço que o mercado exige. Então, temos aí basicamente dentro do desenvolvimento de produto uma ramificação, e acho que fica a pergunta, né? Geralmente a gente, principalmente quando você está na universidade, acredito que não seja muito claro que caminho você quer seguir. E, francamente, até quando você está dentro da empresa ou está no trabalho, você vai ter dúvidas, vai se perguntar: será que eu prefiro isso? Será que eu sou melhor naquilo? Será que eu sou bom em alguma das duas? Será que eu preciso fazer para melhorar? Acho que as dúvidas, elas são partes importantes do seu desenvolvimento. Acho que as dúvidas, elas geram reflexão e evolução. Então, acho que a ideia aqui não é dizer que um lado é melhor ou pior, ou que eu quero só compartilhar as diferenças e que vocês saibam que existem, pensem
tentem pensar um pouco em como agregar mais nos seus pontos fortes ao longo da graduação. Então, queria falar um pouco aqui sobre essas dúvidas, sobre não como decidir, também não tenho essa resposta, mas como se perguntar, talvez, acho que é um pouco disso. Então, basicamente, queria deixar claro que existem várias opções de carreira. Dentro do desenvolvimento de produto, você pode acabar tendo um foco mais técnico, mas você também pode ter um foco mais gerencial e de liderança. Isso exige, sim, a parte de conhecimento técnico. Você está constantemente em discussão com os colegas que fazem o desenvolvimento técnico, tem discussão com os fornecedores, com as diversas áreas que interagem. Acho que é essencial que esse líder de projeto no desenvolvimento de produtos seja um engenheiro, ajuda muito, facilita o nosso trabalho e acredito que não é desmérito nenhum tomar um lado ou outro. Eu acho que essa decisão depende de vários outros fatores. Então, queria falar um pouco sobre isso agora, sair um pouco da área técnica, sair um pouco da área de carreira, especificamente falando, e ser um pouco mais amplo. Acho que um conselho que eu tenho e que acho que é um exercício para sua vida inteira é tentar se conhecer melhor, repensar, avaliar o que você está fazendo, como você está fazendo, quem é você no meio disso tudo. E é bem difícil. Acho que não é só durante a universidade, não é logo depois de formado, acho que ao longo da vida inteira, em todos os seus diversos papéis aí, como profissional, como amigo, como familiar, como marido, esposa, você se conhecer, saber quem é você, exercitar essa reflexão, ajuda você a tomar decisões, a melhorar o que você acha que tem que ser melhorado e manter o que você acha que faz bem, mas é algo difícil, não difícil, mas é algo que exige constante reflexão. Acho que não é algo pronto, não é o ponto final, não é um destino, né? Acho que é uma constante evolução. Queria falar um pouco então sobre essa construção de caminho que a gente ouve e se pergunta muito ao longo da vida, né? O que a gente gosta de fazer. E quando eu comecei a trabalhar mais com gestão de projetos e liderança de projetos, eu tenho um histórico dentro da universidade com rendimento acadêmico bom. Por exemplo, nunca reprovei numa disciplina. Se eu me perguntasse há 10 anos atrás, onde eu acharia que eu estaria naquele Y, naquela carreira, eu com certeza diria que eu estaria do lado direito ali, na parte mais técnica. Só que ao longo da experiência profissional que eu tive, eu me descobri com aptidões e habilidades e gosto para seguir uma parte de gestão de liderança. Então, eu acho que a gente às vezes se engana com notas, com disciplinas, com uma ideia que a gente tem sobre a realidade, que talvez a universidade, por a gente estar muito ocupado ou estar passando por muitas mudanças, estar com muita ansiedade de passar essa fase, a gente talvez não enxerga com clareza quem somos nós, né? Então, eu diria, avalie o que você gosta de fazer, é importante, mas também entenda quais são as suas habilidades e aptidões. No meu entender, assim, o que você faz bem. Então, tem aquilo que você gosta de fazer, tem aquilo que você faz bem. Não necessariamente elas
se coincidem. Eu gosto muito de jogar futebol, mas sou um desastre. Então, acho que a ideia é essa, assim, tentar combinar essas variáveis. E daí eu proponho trazer mais uma para tentar coincidir, que é quais são os seus propósitos. Acho que é um pouco mais profundo e difícil de responder, mas no meu entender, assim, o que, que te motiva, o que, que não o que te motiva, mas o porquê você é engenheiro ou será engenheiro daqui a um tempo. O porquê que qual é o seu propósito nessa carreira? Você tem um propósito científico, um propósito pessoal, financeiro, você tem um propósito familiar. Quais são os seus propósitos nessa construção e tentar balancear essas áreas, digamos assim, para construir a sua direção, né? Para construir o seu alvo, tentar acertar ali no meio, o que é muito difícil. E a gente, igual eu falei, constantemente tentando se conhecer para saber o que, que você gosta, o que, que você faz bem, o que, que o porquê você faz o que faz. E, bom, de novo, eu estou formado há 7 anos, não tenho muito mais experiência do que vocês, não sou psicólogo, não sou guru, não sou coach de nada, é só uma reflexão que eu acho útil, que a gente, cada um tem uma particularidade, uma história, um objetivo, um propósito de vida. E eu acho que não dá para você tomar decisões com base no que o seu colega faz, no que o seu pai e sua mãe falam que é melhor para você. Acho que você tem que respeitar e conversar, aprender com essas pessoas, mas tem que se conhecer assim e trabalhar essa busca interna para que você consiga se desenvolver no trabalho também. Acho que acaba uma coisa estando ligada com a outra. E, enfim, eu acho que você pode se descobrir com aptidões e habilidades que talvez você não conhecia bem ou nunca desenvolveu muito. E a partir do momento que você consegue identificar um pouco melhor as suas habilidades, você consegue direcionar o seu aprendizado, o seu desenvolvimento nessa área. E claro que não esquecendo de, assim, sempre que possível, desenvolver as suas fraquezas também. Mas, assim, ninguém vai conseguir ser excelente em tudo. Então, eu acho que as suas aptidões, as suas habilidades, a sua natureza tem que ser respeitada para que você foque esse desenvolvimento e ajuste o seu curso. Eu acho que tem várias respostas certas aí para que rumo a sua carreira pode ter. E a gente tem bastante sorte na engenharia de ter bastante opção. Acho que na área corporativa, na área acadêmica, acho que a gente reclama bastante, mas acho que engenheiro ainda assim tem bastante opção de emprego, de remuneração boa. Acho que a gente é, de alguma forma, a gente tem, digamos, sorte. E é isso, acho que conheça-se e exercite isso constantemente. Daí, nessa busca, eu me conheci um pouco mais com talento, talvez, ou habilidade para gerir projetos. E de alguma forma meio diferente do que eu imaginava, exercer uma função de liderança, de inspiração dentro de um grupo, de atingimento de metas com um grupo.
bem diversificado, então acredito que foi uma surpresa para mim ao longo dos anos e para você pode ser também. Muitas surpresas. Opa, desculpa, gente, esse foi um bug aqui. Então, falando do engenheiro, líder de projetos, do gestor de projetos, vou falar de algumas habilidades que a profissão exige e queria aí tentar ser breve. Então, um líder de projeto acaba tendo que ter uma comunicação eficaz que você desenvolve, mas que no seu dia a dia talvez você relacione hoje com apresentações de trabalho, comunicação dentro de uma equipe de trabalho aí na universidade. Como você vê isso? É um peso para você? Você consegue fazer, mas talvez não gosta tanto? Ou você gosta, mas precisa se desenvolver? Como é essa comunicação para você? E foco nos clientes internos é uma habilidade muito importante. Como você consegue entender a necessidade dos colegas de trabalho, ou no seu caso aí, dos seus colegas de grupo de trabalho, de estágio, e consegue traduzir isso em algo que faça a equipe, que faça o projeto ir adiante. É uma habilidade bem importante. Como você consegue gerir conflitos? Um líder de projeto, a gente acaba tendo que ser responsável, a gente acaba sendo responsável por essa gestão de conflitos que ocorre. É quase impossível não ocorrer num projeto. Dentro da mesma equipe, você tem pessoas bem diferentes, de áreas bem distintas. Então, como você consegue entender como cada pessoa, cada área diferente pensa e age, e dessa forma você usa o propósito do projeto, a estratégia da empresa para tentar transformar esse conflito em algo progressivo, né? Algo que não é fazer uma das partes se omitir, mas é fazer as partes entenderem qual é a importância do projeto para a empresa, qual é a importância do que cada um está colocando dentro disso e o que a empresa precisa assim da equipe, né? Acho que essa visão aí fora da água, né? Acho que o líder de projeto tem e consegue trazer a equipe para trabalhar junto e para mover para frente, né? Gestão de processos, você como líder de projetos, como gestor de projetos, acaba tendo que gerenciar muitos processos com interfaces em diversas áreas. Uma empresa grande te proporciona processos mais robustos, mais maduros, e ao mesmo tempo os processos de uma grande empresa, por serem robustos e mais maduros, eles são mais engessados. Então, talvez a sua ansiedade de melhoria, que acho que é algo favorável, porém você precisa ter calma para entender que as mudanças e melhorias numa grande empresa são graduais, exigem planejamento, comunicação, exigem gestão e tempo. As mudanças numa grande empresa geralmente não ocorrem do dia para a noite, pelo menos não as mudanças boas, geralmente, né? Gestão de projetos em si, a habilidade de entender um projeto em tarefas, em cronogramas, como você consegue se organizar, como você consegue transformar isso de uma forma clara para a equipe de projeto. Você não vai ficar pedindo ou mandando as pessoas fazerem algo, como você vai deixar claro o que a gente precisa fazer e conversando com eles e como fazer isso. Então, acredito que essa gestão de projetos é algo bem mais complexo do que a nossa conversa que cabe, mas eu vou falar um pouquinho mais ali
próximo como aprender um pouco mais. Gestão do conhecimento é bem importante também, como você consegue aprender com os erros, como você consegue ser humilde e buscar conhecimento com os membros do projeto, com os membros da empresa. Isso é muito importante, faz muita diferença. Habilidade de negociar, e não necessariamente negociar aqui a ilustração, né, falando ali de uma negociação comercial, mas negociação como negociar se você tiver que pedir algo a mais para um colega, para um membro do time de projeto do que estava combinado antes. Se você precisa disso, você tem um motivo, você tem um propósito, tem uma razão. Como você consegue deixar isso claro para a equipe ou para essa pessoa? E acho que é isso, acho que é essa honestidade aliada com os objetivos, com os fatos, com os dados que suportam essa necessidade. Então, acho que as pessoas respeitam e cooperam bem mais quando você consegue mostrar isso de uma forma clara, honesta, e as pessoas geralmente ajudam muito, e isso vem de encontro com a habilidade de integrar, que é a habilidade também de entender diversas áreas diferentes, pessoas diferentes, e ter muito claro qual é a estratégia do projeto, da empresa, e conseguir interligar essas áreas, conseguir ter essas pessoas, essas áreas diferentes trabalhando por um objetivo comum. Isso quando o projeto está indo bem, quando o projeto está indo mal, como você consegue manter esses elos aí integrados. E acho que a criatividade e inovação, como líder de projeto, você tem um plano, mas você tem um plano principal, tem um plano B, um plano C, um plano D. Geralmente você tem muitas ideias de alternativas caso as coisas deem errado ou não saiam conforme o planejado. Como você consegue antecipar isso e transformar em soluções? Vai de encontro com a habilidade de identificar riscos, por exemplo, e conseguir mitigá-los. Acho que você não deve ignorar os riscos, você deve ter eles, são seus amigos, assim, você tem que se perguntar e revisar constantemente quais os riscos de atraso, quais os riscos do custo exceder as metas, e entender o que seria feito caso isso aconteça. Então, quando acontecer algo de errado, você geralmente já tem uma ideia, um plano alternativo. Acho que queria só falar um pouco aí então sobre algumas habilidades ou competências principais de um líder de projeto. E cada área dessas você tem uma infinidade de formas de se aprofundar e de pesquisar. Eu vou falar um pouco sobre gestão de projetos aqui no final, que acho que faz diferença alguma uma certificação que você possa buscar ou uma literatura que você possa ter depois de formado que vai te ajudar bastante. Tá bom? Então, a parte da função do engenheiro líder de projeto era isso mesmo. Eu não quero esquecer de falar para vocês de quando estiverem procurando estágio ou emprego, você encontra pela Electrolux, nesse primeiro site que eu coloquei, vagas diretas. Então essas são vagas para Electrolux, seja para estágio ou para funcionário efetivo. Eu coloquei um link abaixo de vagas de consultoria, porque em Curitiba essa empresa ela atua dentro da Electrolux com a contratação de, geralmente, muitas vezes, tem muitos estudantes recém-formados que são contratados por essa empresa, e
atuam dentro da Electrolux, por exemplo, e dentro de outras empresas por Curitiba, com uma vaga de consultoria. Então depois de terminar o meu estágio, eu entrei por essa empresa, a TES Projetos, e passei 2 anos como analista de desenvolvimento de produtos dentro da Electrolux, pela TES, e é uma porta de entrada que ajuda muito a você aprender e conhecer a empresa, conhecer a Electrolux. Então, eu sugiro, se você quiser entrar nesse site da consultoria, talvez se conseguir uma vaga por ela, seja uma porta de entrada para a Electrolux. E você estando lá dentro, você vai conhecer os processos, os projetos da empresa. E o dia que surgir uma vaga pela Electrolux, você acaba sendo um candidato fortíssimo para essa vaga, por toda a sua experiência e conhecimento. Quero falar um pouco sobre a certificação de gerenciamento de projetos. Então, tem um link aí para o PMI, né? Não sei se é comum vocês terem conhecimento. Eu, sinceramente, não tinha muito conhecimento durante o meu curso de engenharia, mas dentro do site deles você consegue muita informação sobre gerenciamento de projetos e conforme se você acabar trabalhando nessa área, você tem opções de certificação e essas certificações são reconhecidas mundialmente, são bem valorizadas, cada dia mais. A Electrolux do Brasil tem mudado bastante, tem dado bastante valor a gerenciamento de projetos e tem pedido a certificação básica para algumas vagas. Então, eu recomendo, se você chegar a ter experiência, se você estudar e pegar gosto pelo gerenciamento de projetos, que você acompanhe aí o site do PMI e se prepare para a certificação, que precisa estudar, precisa conhecer esse cara aí de baixo, que é o PMBOK. Eu coloquei a 6ª edição, acho que é a atual, mas com certeza ao longo dos anos aí vão passar por atualizações, mas é o guia aí que o PMI utiliza para certificação e tem os principais conceitos da área. É um livro muito bom, é muito caro, principalmente se você ainda não trabalha na área, não, se você ainda está no curso de graduação, mas assim que possível, se você estiver na biblioteca, puder conhecê-lo, ou se você depois de formado for trabalhar na área, acho que vale a pena adquirir. Bom, é isso, acho que eu já estourei o tempo. Eu espero que tenha ajudado um pouco, que tenha trazido aí pelo menos algumas reflexões ou dúvidas aí que são pertinentes. Acho que a gente nunca chega às respostas definitivas, né? Acho que a gente está sempre se perguntando. Então é isso aí, gente. Muito obrigado. Fica o contato aí, se precisarem de algo e eu puder ajudar, eu ajudarei com certeza. Até mais. Tchau, tchau.